preparados para que possamos conectar nessa energia e dar continuidade a esse capítulo. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratimeti Multibeda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govinda Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Om Shanti 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 Om. Então damos seguimento a partir daqui, olhando de novo aqueles termos, hein, gente, que são mega importantes para a gente conseguir elaborar a segunda fase do aprendizado, que é o Manana, né? Então lembrem-se, Shravana Manana, para a gente conseguir evoluir do Shravana, que é essa escuta ativa e sem rótulos, né? Uma escuta realmente aberta, para o Manana, que é a contemplação desses termos, desse conhecimento no dia a dia, nós precisamos memorizar os termos, tá? Então, é importantíssimo que tudo isso fique claro para a gente. Semana passada, então, nós falamos sobre Satya e Mithya, tá? Então, sendo Satya, até acho que eu tenho escrito aqui, ó, aqui. Satya é a realidade e Mithya é a realidade aparente, é aquilo que é aparentemente real, tá? Além disso, nós falamos sobre os 3 gunas, né, ou as 3 energias, que aí entra a palavra que a Nath falou, é Sattva. Sattva, que significa sabedoria, conhecimento, né, Sattva. Rajas, que significa projeção, energia de realização, desejo, e Tamas, que significa ocultação, ignorância, medo, né, o véu que encobre a realidade. Então, esses 3 termos são importantíssimos também, Rajas, Tamas e Sattva, tá? E a gente viu também, deixa eu ver aqui, mais algumas coisas. O dos corpos, né? O corpo denso, o corpo sutil e o corpo causal. Então, na verdade, foram 8 termos que a gente viu com mais relevância aí nessa primeira parte. A gente vai continuar falando de corpo denso, sutil e causal, que eu acho que desses 8 termos, esses 3 são um pouco mais complexos e elaborados para a gente discorrer, tá? Então, agora, a partir do item 16, que fica na página 87, para quem está acompanhando no livro impresso, a gente vai continuar falando do corpo sutil. Vocês viram, tá meio oscilando aqui a energia, mas eu tô com uma luzinha auxiliar aqui para vocês me verem. Eu acho que agora não cai mais, porque eu tô no 4G. Vou só pedir para Nath ficar de olho aí, Nath, para fazer a admissão das pessoas que chegarem, tá? Porque fica numa sala de espera. Bom, então, pode deixar, item tá? Aqui tá 16. chegando aqui, pessoal, tô autorizando. Então, tá bom. Gratidão, Ana. Então, o item 16 fala sobre o corpo sutil, né? Então, a consciência universal não tem mente. O que torna possível a ela pensar o corpo sutil? Então, o que é esse corpo sutil, né? Antes de continuarmos, preciso dizer que iremos supor que o corpo sutil e o mundo no qual ele vive são reais, porque é lá onde nos encontramos. É crédito do Vedanta que, ao invés de simplesmente descartá-los como irreais
e nos dizer para transcendê-los, como transcender algo que não é real, não está claro, ele pacientemente vem até o nosso sonho e nos conduz além da ignorância, passo a passo. Assim como há muitos fatos para se saber sobre o corpo causal, há muitas coisas para saber sobre o corpo sutil. Essas funções não pertencem à Maya ou à pura consciência. Elas pertencem somente ao corpo sutil. Maya projeta instantaneamente a criação e a cobre com ignorância. Tamas, tá, gente? Toda vez que vocês verem aí ignorância, é a energia de tamas. A pura consciência é a parte em você que não é uma parte, que não se modifica. Ela ilumina sem nenhum esforço as atividades do corpo sutil. Maya e a pura consciência são muito simples. O corpo sutil é mais complexo, mais mecânico. Então, gente, esse corpo sutil é onde entram todas as nossas questões mais mentais e emocionais, tá? Então, tudo que diz respeito aos questionamentos, à mente mesmo e os sentimentos está vinculado ao corpo sutil. E então, basicamente assim, dentro do corpo causal, a gente recebe, o corpo causal representa o nosso inconsciente. É onde a gente não consegue elaborar nada, a gente simplesmente recebe a energia, né, de Shuai no nosso corpo causal, e essa energia toda, essa essência toda, vai passar pelo corpo sutil. Lá constam todos os nossos sentimentos, comportamentos e pensamentos no corpo sutil. Então, esse aparato, né, que somos nós, o aparato refletor, que é a entidade experienciadora, ela é composta por é como se fosse um filtro, né? Esse filtro do corpo sutil, onde essas energias passam por esses pensamentos, sentimentos e comportamentos, que hoje a gente vai ver com mais detalhe, tá? Então, aqui ele começa falando, né? O corpo sutil é mais complexo, mais mecânico, porque é nele que mora uma série de programação, né? Uma programação com uma série de mecanismos. E então ele está falando aqui, ó, sobre a dúvida. A primeira função configurada dentro do corpo sutil é a dúvida. Quando algo acontece, imediatamente você tem dúvida de como responder. Todos temos dúvidas, né? Temos dúvidas sobre onde vamos viver, o que vamos fazer, se vamos encontrar o amor e quem somos nós. Ishvara, na verdade, foi muito bondoso, porque ele deveria saber, quando ele aparecesse aqui como corpo sutil, um ser vivo, precisaria de proteção, porque num sonho nada perdura e nada é o que parece. Para funcionar nesse sonho, você precisa questionar as coisas. Alguém que enxerga coisas pelo valor exposto e não questiona, está procurando problemas. Então, quando ele está falando aqui no sonho, né, quando ele aparece aqui no corpo sutil, como se fosse no sonho, aqui ele está dizendo que é um sonho, isso aqui que a gente vive, né, que essas projeções que a gente vive aqui na nossa experiência como entidade experienciadora é um sonho, e onde nada perdura, né, é fato, nada aqui perdura. E aí é importante questionar, porque esse benefício da dúvida é o que nos trouxe também até aqui, né? Então, em algum momento a gente duvidou que isso, tudo que a gente estava vivendo era verdade, né? Era de verdade. E aí esse benefício da dúvida nos conduziu até aqui. Mas para que nos conduzisse até aqui, a dúvida também trouxe uma série de malefícios para a gente, né? Uma série de questionamentos sobre o nosso real valor, sobre a nossa real natureza, que trouxe sofrimento, porque veio acompanhado da ignorância. Então, a dúvida aqui está sendo colocado como um ponto positivo e necessário, que é como se fosse uma proteção dessa ilusão, né? Então, quando a gente duvida da ilusão,
Quando a gente questiona esse sonho, a gente começa a caminhar em direção à realidade, né? Então, essa caminhada torna as coisas esse benefício da dúvida que tem no nosso corpo sutil. Então, ele está dizendo que Ishvara foi bem bondoso em nos dar esse benefício da dúvida, em nos permitir duvidar daquilo que é aparentemente real, né? Então, faz muito sentido isso, a gente pensar a respeito disso, né? A gente já quebrou muita cabeça com as dúvidas, mas a gente já se beneficiou bastante e estamos aqui hoje em função da dúvida. E aí, no item 17, ele diz: por que Ishvara desenvolveu o corpo sutil com a função da dúvida? Porque o que experimentamos é o quê? Uma aparência, né? Parece real, mas não é. Então, é importante questionar o que acontece. E é justamente o que eu acabei de falar. Questionamos e chegamos até aqui, porque fomos capazes de questionar, né? Por exemplo, se você se sente solitário e quer compartilhar sua vida com o senhor ou a senhora perfeita, você entra num site de relacionamentos e lê o perfil dos possíveis pretendentes. Você seria um completo idiota se acreditasse que o perfil diz é verdade. É uma loucura, né, gente? Mas é real, porque o que mais tem é perfil fake, né? Pode haver alguma verdade espertamente encaixada aqui ou ali. Definitivamente alguns exageros e provavelmente algumas mentiras descaradas. Jogos íntimos pessoais, as pessoas mentem porque estão cheias de medos e desejos, e a verdade nem sempre é atraente. Elas querem conseguir algo, então se apresentam na melhor luz possível. É muito natural, mas pobre da pessoa que levar isso a sério. Sim, você deve confiar, mas também deve amarrar o seu cavalo. O Mário sempre fala isso: confio em Alá, mas deixo meu camelo amarrado. Quando você liga a TV e o apresentador diz: eu tenho um negócio para você, isso significa, na verdade, eu tenho um negócio para mim. Eu quero que você compre para me beneficiar, né? A maioria de nós pensa que é importante confiar incondicionalmente, mas isso é um erro. A dúvida é positiva em todas as questões do samsara, até um certo ponto. Como tudo, né, gente? Tudo é positivo até um certo ponto. Mas é importante não se apaixonar por suas dúvidas. Um romance com as dúvidas é perturbador. Pessoas perturbadas nunca estão felizes. Você precisa ser capaz de resolver suas dúvidas. Então, é importante que a gente tenha dúvida à luz, né, da consciência e não dúvida numa eterna ignorância, que é o que a gente vive no samsara, né, em Mitya, através dessa energia de tamas, que é a ignorância. E é muito interessante que, enquanto estava lendo aqui, estava lembrando da minha fase de carreira, que eu trabalhei com processo seletivo. Gente, é a coisa mais bizarra do mundo trabalhar com processo seletivo. Porque o que a gente lê de mentira naqueles currículos, e quando as pessoas chegam, né, para conversar com a gente, é nítido o medo que elas têm de derrapar, de não ser perfeitos, né, para aquela expectativa, de não atingir a expectativa. E é uma loucura muito absurda, sabe? Várias vezes eu tive a oportunidade de ouvir das pessoas assim: ai, moça, o jeito que você está perguntando para mim, parece que você está me deixando nua aqui, né? Sem roupa, totalmente desnudo, porque estou ficando constrangido com as respostas, né? Porque tem uma técnica de recrutamento e seleção que é chamado de seleção por competências. E aí a gente faz de uma outra maneira e a pessoa fica de calça curta, né? E aí as pessoas ficavam extremamente incomodadas, assim, algumas delas, né? Por estar derrubando essas de mentir, né? De não mostrar a realidade. E isso é muito comum em mídia, né? Muito comum na Matrix, que a gente chama, né? As pessoas parecem que têm necessidade de se proteger, de vender uma imagem que não é verdadeira. E assim caminha a humanidade, né? A gente está sempre nessa loucura, nessa vida.
Deixa eu só ver aqui, gente. Estou com a minha baixa. Eu acho que daqui a pouquinho eu vou ter que trocar com o Mário de celular, para deixar ele avisado. Porque o meu está carregando aqui nesse carregador. Bom, então, aí ele continua dizendo o seguinte. Para resolver uma dúvida, você precisa de informação. Então, o malefício é sustentá-la na ignorância, né? Então, a gente precisa de informação. E de onde virá essa informação? Ishvara vindo ao resgate novamente. Envolveu o intelecto, né? O intelecto é o corpo sutil em sua função determinadora, discriminadora e investigadora. O corpo sutil é muito maleável. Ele pode fazer muitos truques. Seu trabalho é puxar a informação relevante, fazer uma determinação e dizer ao ego, o fazedor, o que fazer. E deve gerar a emoção adequada à ação para que você possa responder apropriadamente à situação. É seu dever, seu dharma, responder apropriadamente a qualquer coisa que aconteça. Essa é um dos mais importantes desse livro, desse ensinamento, tá, gente? A gente vai começar a falar agora, que é o dharma, como a gente vai agir unicamente. Então, vou fazer uma troca aqui rapidinho. Eu voltei. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Vamos lá. Tá bom, tudo bom. Sim. E aí, aqui ele começa a falar do Dharma, né? Que é justamente responder apropriadamente a qualquer coisa que aconteça. Ser dármico é fazer a coisa certa, sempre, a qualquer instante que aconteça qualquer tipo de coisa, tá? O intelecto resolve as dúvidas, esse é o item 18. Qual a informação que ele usa para resolvê-las? A interpretação das experiências passadas, ou seja, nossos condicionamentos. É muito interessante isso, né? Porque a gente está sempre agindo no automático, a não ser que a gente faça uma intervenção por um autoconhecimento, né? Mas na prática, no dia a dia, a gente tende a agir no automático. Isso não é ruim, porque isso economiza energia, né? A gente consegue no automático economizar um monte de energia aí do corpo. Imagina a gente ter que pensar para decidir abrir o olho de manhã, né? Muito trabalho. Então, nosso corpo, nossa mente vai se condicionando a uma série de coisas para tornar tudo mais fácil, mais fluido, né? Mas também tem o outro lado, o lado ruim disso, né? Que são os nossos condicionamentos ruins, nossos hábitos ruins. E aí, ele diz o seguinte: mas de onde vai vir essa informação? Alguém acaba de dizer eu te amo. Seu intelecto não pode simplesmente pegar um smartphone, entrar na internet e colocar no Google: o que eu faço quando alguém diz eu te amo? Você responde de acordo com o seu programa, né? E o que é esse programa, gente? É aquela palavra importantíssima também, que é o Vassana, tá? Ou as Vassanas. Não tem um termo certo, mais certo de falar. Tem gente que conjuga aí no gênero masculino e tem gente que fala no feminino, mas de qualquer modo, Vassana, tá? Então, a programação, os condicionamentos é o Vassana. Se você nunca esteve nessa situação, provavelmente não saberá o que dizer, ficará confuso e não dirá nada. Se já esteve e quer encorajar o pretendente, você dirá, eu te amo também. Na verdade, você pode nunca ter estado numa situação dessas. E mesmo assim dizer, eu te amo também. Porque você viu uma situação semelhante na TV, por exemplo, né? Ou foi o que seu amigo disse quando aconteceu com ele. Então, lembre-se, gente, quando a gente olha na TV e quando o amigo disse porque foi o que aconteceu com ele,
Isso se chama o conhecimento inferencial. É aquilo que eu acho que deve ser feito de acordo com o que eu já ouvi dizer, mas que não necessariamente eu vivi, tá? Então, esse conhecimento inferencial, ele é muito importante para a vida, que é o que está acontecendo com o Vedanta. O Vedanta é o conhecimento inferencial, é algo que chega para a gente, que a gente sabe que já deu certo com um monte de gente, mas que não necessariamente está funcionando já com a gente. Então, o conhecimento inferencial vai propiciar a gente a ter a nossa interpretação das coisas e, às vezes, não precisando viver isso necessariamente, experienciar isso, tá? E aí, ele diz o quê? Em qualquer dos casos, o condicionamento veio para salvar. Se você não a ama, não ama essa pessoa, mas quer se aproveitar dela, vai mentir, porque é isso que você está programado a fazer. Sua programação está guardada no seu corpo causal. Iremos discutir isso logo mais. Então, lembre-se, gente, toda vez que falar causal, lembrem-se que o causal é aquele corpo da inconsciência, é o corpo inconsciente, tá? Aquele que a gente não acessa conscientemente. Então, o intelecto tem o conhecimento do que fazer. O conhecimento que o intelecto recupera do corpo causal transforma instantaneamente o corpo sutil em um fazedor, que é, na verdade, somente um pensamento, e produz as emoções necessárias para ativar os órgãos de ação, mãos, pés, falas, etc., levando, assim, o corpo a fazer ou dizer algo. Então, toda vez que vocês se arrepiarem, se emocionarem, lembrarem de terem uma lembrança positiva ou negativa, ou rememorarem um trauma, tudo isso está acontecendo no corpo sutil, tá? É esse corpo que traz todas essas sensações. Isso produz uma nova situação que exige uma resposta, e assim a roda da vida gira mais uma vez. Da manhã até a noite, dia após dia, ano após ano, isso continua. É apenas Ishvara operando impessoalmente o sonho de Maya. Impessoalmente, tá? Então, isso é muito importante que a gente memorize, para que toda vez que acontecer alguma coisa que mexa com a gente, com as nossas emoções, a gente possa se lembrar de que não há nada pessoal, não existe um Deus, né? Um homem cruel que está dentro de uma sala de controle mandando para a gente um castigo, né? Ah, Deus está me castigando. Não, não é nada pessoal. Existe uma programação padrão que, quando passa dentro do seu corpo sutil, ela vai se submeter a um conjunto de condicionamentos. E esse conjunto de condicionamentos vai trazer para você essa roda de repetição, né, de sequência e frequência, até que você consiga desvendar isso e derrube essa programação, ou remova essa programação, ou modifique essa programação, ou enfraqueça essa programação, tá? Então, essa percepção de pessoalidade é a grande pegadinha. Porque quanto mais a gente acha que o negócio é pessoal, mais a gente se pune e mais a gente reforça esse padrão de vasanas, né? Esse conjunto de vasanas. E fica nessa samsara, nessa roda viva para sempre, tá? Então, isso é fruto da ignorância, da gente achar que existe um Deus que pune, um Deus punitivo. Não é nada disso. É uma programação apenas, tá? Há muito pouco que você possa fazer para mudar isso. E a mudança apresenta vários problemas também, mas pode ser mudado. Falaremos sobre o que você pode fazer logo mais. Na verdade, o resto desse livro é sobre o que você pode fazer. E isso é muito legal. Então, por isso que eu falava lá atrás, gente, fiquem tranquilos que vai chegar num determinado ponto do livro que a gente vai entender o que fazer, tá? Então, daqui para frente, a gente só vai ver o que fazer.
E isso é um alento, né? Para quem quer fazer alguma coisa. Para quem não quer, é uma ameaça, né? Então chegou a hora, daqui para frente vocês vão ter que fazer alguma coisa com isso, né? E eu acho maravilhoso. Inclusive, eu estava falando sobre isso com o Mário, né, essa semana. Que, meu, o Vedanta é tão maravilhoso que ele fala sobre todas as questões sutis e divinas e místicas de uma maneira muito real e objetiva, né? E traz para a gente essa possibilidade do fazer, do realizar de uma forma diferente, né? Então é realmente um manual do cotidiano, um manual do Jiva, né? Que é o ser humano. Então lembre-se dessa expressão também, é o manual do Jiva. Ele ensina o Jiva a agir e a se desprogramar e a aprimorar suas programações, né? É muito interessante. É um presente mesmo. Vamos lá. Mas você precisa saber que se estiver qualificado, o conhecimento em si será suficiente, a não ser que você esteja pronto para render o fazedor, você será pego nesse ciclo monótono para sempre. Por isso, precisamos discutir sobre Ishwara com e sem Maya. Uma vez que você entenda como isso funciona, você pode facilmente render o fazedor. Tá? Então, o que significa Ishwara com e sem Maya? Existe o Ishwara, que é esse criador manifesto, né? Manifesto é com Maya. Quando ele fica manifestando uma realidade aparente, né, que é Mithya, através de Maya, que é essa projeção, tá? Então, Ishwara com Maya é o divino manifesto, tá? E Ishwara sem Maya é o divino imanifesto. É o divino, simplesmente divino, que todos nós somos. Então, quando ele fala, você vai render o fazedor, o que significa essa rendição do fazedor? Esse despojamento do fazedor. É quando eu chego em algum momento, no momento da minha vida que eu confio nesse poder e manifesto. Então, eu confio e eu sei que eu sou esse poder em manifesto também. Uma vez que eu sou esse poder em manifesto, quando esse poder em manifesto passa pelo filtro de Maia, né, tudo o que precisa ser manifestado simplesmente se manifesta. Ou seja, eu não preciso ser fazedor de nada, eu não preciso ser autor das ações, né? Eu não preciso correr atrás de absolutamente nada, eu só preciso ser o que eu sou. Porque a partir do momento que eu reconheço o meu ser, todo o resto acontece para mim e se manifesta sozinho, sabe? Sem uma participação ativa, uma assinatura minha, né? Com a minha entidade experienciadora, eu começo a perceber o quanto essa entidade experienciadora é uma parte ínfima do meu ser, né? Então, é sobre isso que ele está falando aqui, sobre render o fazedor, né? E o fazedor é aquele que sempre está apegado ao resultado das ações, né? Então, o fazedor é o que mais sofre, porque ele está sempre tentando desfrutar daquilo que ele faz, né? Então, ninguém, o ser humano, vive de recompensa, gente. É totalmente fake afirmar que existe o ser humano que é 100% altruísta, que faz sem querer receber nada em troca. Não existe isso, porque é uma condição humana, né, do fazedor desfrutador. Então, enquanto ser humano, eu vou estar sempre preso naquela sansara da segurança, prazer e virtude, né? Então, se eu colocar as minhas fraquezas, os meus anseios dentro dessas projeções do mundo aparentemente real, eu vou estar sempre vivendo essa roda viva, né? Da segurança, prazer e virtude, e vou ficar preso nisso, tá? A partir do momento que eu começo a reconhecer em mim esse ser que está além de Mithya, que está além de Maya, eu consigo entender que tudo se manifesta através do Criador e que eu faço parte dessa energia e que eu também sou o todo.
tá? Então, tudo isso vai ficando mais claro a partir desses próximos capítulos, tá? A partir de agora, inclusive, mas nos próximos capítulos ficará mais ainda. Aí, continuando aqui, como veremos no capítulo sobre discriminação, o ponto em que discutimos o corpo sutil e identificar os pensamentos, sentimentos e o karma que pertence a ele, é para indicar que todas essas coisas ficam com o corpo sutil. Não pertence a você a pura consciência. Vedanta, passivo. O conhecimento que cessa a busca. É a aplicação hábil, que eu acabei de falar, do conhecimento ao corpo sutil, que revela total bem-aventurança da pura consciência. Então, o corpo causal, né, aquele corpo que está ligado diretamente com o Criador, esse é inconsciente. A gente não tem acesso ao corpo causal. Mas a gente que eu digo aqui, ó, o Jiva, tá? A entidade experienciadora que a gente está vivendo agora. A Thaís, a Elis, a Surama, o Platini, tá? Então, esse ser aqui, esse corpo denso. Então, o corpo denso, ele vai ter acesso ao que está acontecendo no corpo sutil, e só. O corpo causal, ele não vem à tona, ele fica sempre no inconsciente, tá? Então, o Vedanta, ele vai trazer bastante respostas para a gente desvendar esse corpo sutil, que é esse corpinho tagarela, que fica falando na nossa cabeça, né? E querendo se expressar em forma de sentimentos. Então, através do desvendamento do corpo sutil, a gente começa a desvendar tudo que tem a ver com essa essa realidade aparente, tá? Então, o que é aparentemente real. Isso tudo está no corpo, é percebido pelo corpo sutil, tá? Então, uma coisa desvenda a outra. Conforme a gente desvenda a realidade aparente, a gente desvenda o que acontece no corpo sutil e vice-versa. É muito interessante essa relação. E a gente vai percebendo isso de verdade no dia a dia, tá? Então, é a aplicação hábil do conhecimento ao corpo sutil que revela a total bem-aventurança da pura consciência. Ou seja, quanto mais você consegue vivenciar o conhecimento e aplicar isso no corpo sutil, mais você consegue revelar essa real natureza para você mesmo, a sua própria real natureza, né, da pura consciência. Você precisará aplicar o conhecimento não apenas para parar a tendência de buscar, mas sem dúvida precisará discriminar, uma vez que tiver interrompido a busca, pois os efeitos da ignorância, desejos e medos gratuitos permanecem. Então, gente, mesmo que a gente atinja esse estado de iluminação, os desejos e medos e as três energias, na verdade, elas sempre estarão presentes, tá? Então, lembrando, tamas, rajas e sattva. Essas três energias sempre estarão presentes enquanto a gente estiver fazendo a nossa experiência aqui na Terra, né? Como jivas, como entidades experienciadoras. Então, mesmo que a gente interrompa a busca, mesmo que a gente tenha certeza de que isso aqui tudo faz sentido, esses efeitos da ignorância vão continuar, que a gente vai continuar no crepúsculo, né? A historinha do crepúsculo. Então, vira e mexe, a corda vai parecer cobra, porque a gente vai continuar no crepúsculo. Então, a gente vai ter que ter o tempo inteiro a sabedoria, né, a mente satívica, que é a predominância de sátiva, para desvendar essas pegadinhas, né, esses efeitos aí mágicos, esse Maia, né, essa ilusão se manifestando, tá? Que é mais? Quando o viajante cansado percebeu que a corda era de fato que a cobra, desculpa, era de fato uma corda, levou alguns minutos para as emoções desconfortáveis desaparecerem.
O intelecto, que em uma pessoa normal, não evoluída, está ocupado discriminando entre vários objetos, está agora com o desafio de discriminar o ser dos objetos que nele aparecem. Se você entendeu o que dissemos até agora, ou você já se liberou pelo conhecimento, ou você tem o conhecimento necessário para se libertar. Você pode deixar esse livro de lado e seguir em frente curtindo a vida como ela é. Ou pode começar seu trabalho espiritual de forma mais significativa. A primeira opção, porém, é improvável, por um motivo particular que veremos agora. As sementes. Cada ensinamento do Vedanta é tão importante quanto todos os outros. Mas o tema dos Vasanas é muito importante, porque identifica tanto seus aliados quanto seus inimigos na batalha da vida. Quando você é ignorante da sua completude, você busca objetos que acredita que irão completá-lo. Você vai atrás de algumas coisas e evita algumas outras. Medo e desejo motivam suas ações. Quando você age por um sentimento de falta, que é medo, né? Ou pelo desejo que brota dele, a ação deixa um traço muito sutil. Quando está agindo, você não percebe que essa ação tem resultados ocultos, além da experiência imediata. Esse resultado oculto é chamado vasana. O termo em sânscrito simples que significa fragrância ou traço. Então imagine o seguinte, gente. Imagine que a gente é uma pedra bruta, né? E em cima dessa pedra escorre uma gota de água. Essa gota de água, ela vai deixar na pedra uma microimpressão, mesmo que é imperceptível ao olho nu, mas ela fez ali o trajeto dela e vai ficar marcado na pedra. E aí, a tendência é que a partir da segunda gota, o caminho seja percorrido mais ou menos com o mesmo traço. E assim sucessivamente, na terceira, na quarta, na milésima gota, tá? Então, esse traço, esse caminho, até que se forma o quê? Na pedra, um vinco, tá? Então, esse caminho do primeiro traço até o vinco é chamado de Vassana, que é uma tendência de repetição daquele caminho, tá? Isso, no dia a dia, se reflete nos nossos comportamentos. Então, ele continua falando assim, ó, assim como o aroma emitido pelas flores, suas ações carregam algo que você desconhece, principalmente numa primeira ação, né? Numa primeira experiência. Meu professor costumava chamá-las de as pegadas das suas ações. Você está caminhando pela praia imaculada da vida, deixando pegadas na areia. Elas estão atrás de você, por isso você não as vê. Mas elas não somem de fato. Elas voltam para você mais tarde. Enquanto isso, elas vão para o corpo causal, ou seja, elas ficam no inconsciente. Tá? Então a gente não está se dando conta aí do que a gente está fazendo. Só que uma hora a gente se dá conta. Tá? Então uma hora o negócio volta para a gente entender. Elas voltam para você mais tarde. Enquanto isso, vão para o corpo causal. O corpo causal é chamado de corpo semente, porque ele faz com que você pense, sinta e haja. Tá? Então é ali que brota. Só que brota e floresce aonde? No corpo sutil. Tá? Ali no brotar, a gente não está vendo, porque está dentro da terra. Ou seja, o brotar está no inconsciente, tá no escuro. Só que ele começa a soltar os raminhos no corpo sutil. Então a gente só começa a perceber essas manifestações no corpo sutil. Enquanto está no causal, está no inconsciente, tá? Item 19, vasanas são as sementes de nossas ações passadas. Quais efeitos que elas têm no corpo sutil? Elas o extroverte, fazendo com que ele se modifique de acordo com o que está acontecendo no mundo. Elas causam apego e prendem o indivíduo no mundo.
Então, de que maneira que elas fazem isso? Ó, você pode fazer outras coisas por um tempo, mas quando se encontra numa determinada situação, você repete a sua vasana, tá? Então, por exemplo, ele fala sobre o sexo aqui, ó. Se o sexo te completasse, você não estaria interessado nele novamente. Então, você teria feito sexo uma vez, ah, beleza, legal, me completou, não quero mais, né? Só que não completa. Então, se você tem interesse por sexo, significa que você se sente incompleto. Aí você vai buscar a completude através do sexo. Os desejos por objetos que estão escondidos em você e afloram de tempos em tempos são seus vasanas. Isso se aplica a medos também. Então, todo tipo de fobia, né, é vasana, tá? É vasana causada por tamas, né, que é o medo, a ignorância. Os desejos, vasanas causadas por quê, gente? Por qual energia? São 22 horas. Quem arrisca? Esse desejo por sexo, por exemplo, é uma vasana causada por qual predominância de energia? Seria Rajas? Quem respondeu? Eu, Nath. Eu, eu ouvi bem baixinho. Perguntei se seria Rajas, por conta do É a desejo. Nath? É, Rajas, né, Nath? Exatamente. Então, tudo que tem a ver com desejo, gente, é rajas. Ah, o volume aqui tá baixinho. Então, medo é tamas e desejo é rajas. Fobias tem a ver com tamas e desejos com rajas, tá? Se você tem uma experiência ruim, irá evitar esse tipo de experiência como se fosse uma praga. Para simplificar, podemos dizer que seus vasanas são seus condicionamentos, suas tendências, os objetos e atividades pelos quais você sente atração ou repulsa, apego ou aversão, em outras palavras, tá, gente? Então, tudo aquilo que a gente tem apego ou aversão são os nossos vasanas, tá? Tudo que se move na realidade aparente é guiado pelos vasanas. Tudo, absolutamente. A gente vai ter mais clareza disso ao longo do tempo que a gente começar a perceber os nossos vasanas manifestando no dia a dia, tá? E aí ele diz uma coisa importante, que desde já a gente precisa ter clareza, que os vasanas não são inerentemente bons ou ruins. Eles são sementes, o conhecimento, que orientam a criação. Ishwara os inventou. Nada se move na criação sem o vasana. O vasana se torna bom quando o leva para uma circunstância agradável e se torna ruim quando o leva a uma situação desagradável. Beber álcool, por exemplo, é um bom vasana para certas pessoas e é um vasana muito doloroso para outras. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que de vez em quando marcam um vinho com os amigos, tomam com tranquilidade, se divertem, fazem bons papos, né? Boas conexões com uma taça de vinho. E tem gente que se mata literalmente, que acaba com a própria vida por o vício, né? Pelo vício em álcool. Então, uma coisa pode ser boa para alguém e pode ser horrível para outra pessoa. Depende da intensidade, da forma como ela é interpretada no corpo sutil, tá? Então, o Vassana, ele pode ser muito ruim e muito bom. O Vassana é a força cinética de uma ação passada, a tendência de repeti-la. É um termo puramente técnico. Eu falei sobre isso para contrapor a ideia de que os Vassanas são apenas negativos. A crença de que eles são exclusivamente negativos trouxe à tona uma ideia frustrante sobre iluminação. A iluminação acontece quando todos os vasanas tiverem sido removidos. Pessoas iluminadas têm vasanas, tá? Se você está vivo, você tem vasana.
quando os vasanas se esgotam, você morre. Não estou errado em repetir um padrão particular de comportamento. Alguns hábitos são bons e outros não. Depende do que você está tentando alcançar, tá? Ai, eu vou apagar aqui porque eu acho que é melhor do que ficar piscando essa luz. Como investigadores discriminadores, estamos interessados na psicologia por trás de nosso comportamento e não no comportamento em si, embora certos comportamentos estejam completamente fora dos limites, ou seja, aqueles que violam as normas universais, que é, por exemplo, injúria, fraude, roubo. A psicologia básica que opera por trás da maioria dos nossos comportamentos inúteis é o medo, uma sensação de falta. Um vassana por comida, por exemplo, é natural, porque isso é a manifestação de Ishvara mantendo nosso corpo. Todos nós precisamos nos alimentar, então é natural que a gente tenha vassana por comida, tá? Enquanto a gente come para viver, só que tem gente que vive para comer. Ou seja, a comida é que come ele, não o contrário, né? Então, a partir do momento que a gente se torna adicto, viciado em comida, em uma determinada comida ou em todas as comidas, esse vassana se torna negativo, tá? Então, esse é um bom exemplo para falar sobre o vassana positivo e negativo também. Então, se minha mente não está clara e a comida funciona sempre apenas temporariamente, eu vou usar a comida repetidamente para lidar com as minhas frustrações, com as minhas emoções. E então eu vou passar a ter uma fome emocional, não uma fome física, né? E então isso se torna um vassana negativo, porque ele é repetidamente repetido e o comportamento associado com ele se torna compulsivo. Quando continuo respondendo à vida através do hábito, o tédio se instala. Não é agradável comportar-se como um robô, quando você é, na verdade, um ser consciente. Nesse estágio, o vassana movido pelo hábito torna-se uma obsessão ou compulsão, que finalmente se transforma em vício. Então, eles chamam esses vassanas de vassanas compulsivos. Tem um outro termo que é vassana vinculativo, tá? É um vassana que está muito arraigado. Nesse ponto, você não está mais comendo o alimento está comendo você. Então, é bem diferente uma coisa da outra. E, nesse caso, gente, da maneira que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas, tá? Então, o alimento aqui está representando qualquer comportamento guiado por um vassana, tá? Com o objetivo de fazer a gente se sentir bem. Então, aqui, ó, ele fala de uma coisa muito importante, que é muito relevante a gente saber, que o Vedanta não funciona para as pessoas com vício e compulsões, a não ser que essas pessoas estejam cansadas de sofrer com esses vícios e compulsões. Enquanto a pessoa estiver num estado de negação, usando qualquer tipo de argumento para justificar o vício, o Vedanta não serve para essa pessoa. Tá? Ela não vai conseguir ter clareza a respeito do Vedanta. Agora, se essa pessoa tem consciência do vício e já cansou de sofrer e já percebeu que o vício não vai preenchê-la, né, não vai torná-la mais feliz, mais completa, então ela está pronta para o Vedanta, tá bom? Então é bacana saber sobre isso também. Aí o item 20. Sua natureza relativa é chamada de sua dharma. Gente, isso é outra coisa muito importante também. Ó. Acho que eu até trouxe aqui o termo, né? Sua dharma. Ai, tá meio ruimzinho aqui por causa da luz. Sua dharma, tá? É a natureza do seu ser, natureza relativa, tá? Do que ele é composto e o que ele controla. Então, ele é composto por diversas constelações de vassanas, chamadas sanskaras. Ele controla seu comportamento e os papéis que você desempenha e a maneira como reage ao mundo. Tá? Então,
o Swadharma é a nossa real natureza em ação. E ele é muito positivo, tá? É diferente da nossa... Swadharma também é um conjunto de vasanas. Ele também faz parte, ele também é composto pelos sanskaras, que é esse conjunto de vasanas, essas constelações de vasanas, mas são vasanas boas, tá? Vasanas que trazem para a gente a tendência da nossa real natureza. Então, essa real natureza é o Swadharma. Aí ele vai continuar falando aqui sobre Dharma. Um Vasana compulsivo é como um profundo desfiladeiro ou uma fenda no corpo causal. É como, então imagina de novo, né, a gotinha andando pela pedra e aí ela vai abrindo uma fenda, porque passam milhares e centenas de milhares e milhões de gotas e aí chega uma hora que abre uma fenda, tá? Então, esse Vassana compulsivo, ele vira um desfiladeiro ou uma fenda no corpo causal, o inconsciente. A consciência é forçada a seguir esse fluxo. Se mantivermos a metáfora do desfiladeiro, podemos expandir o significado para incluir outro fato importante sobre nós mesmos, que é o Swadharma. Todos nós existimos na mente de Shwara como seres conscientes. E dentro dessa designação há seres humanos. E dentro dessa designação há muitos tipos. Cada tipo humano é um ramo na árvore do Sansara, a mente de Shwara. E os papéis que eles desempenham são os galhos. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem claro, né? Então, tem gente que nasce para ser médico, e tem gente que nasce para ser político, e tem gente que nasce para ser padeiro, e tem gente que nasce para ser costureiro, tá? Então, essa tendência é o nosso Swadharma. Cada um tem o seu, tá, gente? Então, essa é a grande diferença de nós, seres humanos, para os demais animais, que são animais não conscientes, tá? A gente tem uma série de opções. Então, o macaco tem que ser macaco, a abelha tem que ser abelha, o cachorro tem que ser cachorro. Só que o ser humano pode ser o que ele quiser. E às vezes ele quer ser o que ele não é, em tendência, né? Ele quer driblar a real natureza dele em função de um capricho ou, sei lá, de uma ilusão, tá? Então, a tendência, a real natureza é o Swadharma. Por que é importante seguir esse Swadharma, gente? Porque se você não seguir, a sua mente vai estar sempre agitada. Quem não segue o Swadharma não encontra a paz e a plenitude, a sensação de plenitude, tá? E aí ele fala aqui, né, que a sua natureza Swadharma fala sobre os seres humanos, que são um programa singular, porque é diferente, por exemplo, dos outros animais, tá? Então ele vai falar sobre isso no item 21, um pouquinho sobre isso. Que a criação, ele é um vasto programa, e dentro desse programa, o programa dos seres humanos, tem uma série de realidades aparentes e de opções. Só que essas opções, muitas vezes, são pegadinhas, porque vão driblar a nossa real natureza, né? E a gente vai entrar nessa onda do livre-arbítrio e acabar seguindo um caminho que não tem a ver com o nosso caminho natural. Então, a gente não vai ter paz. E aí, tem essa parte que é muitíssimo importante, que vai falar sobre o Dharma de novo, né? Os pequenos dharmas dos indivíduos existem em um contexto de uma vasta rede de leis e valores impessoais. O que acontece quando os valores de um indivíduo diferem dos valores do todo? Os valores do todo, gente, é chamado de Samanya Dharma. Tá? Ó, Samanya Dharma. Samanya Dharma. Valores universais, que é o Dharma do todo, Dharma universal. Se os nossos valores e as nossas opções pessoais ferirem o Samanya Dharma, são os valores e o Dharma universal, o que vai acontecer com a gente? A gente vai sofrer,
tá? Porque não tem jeito, é ação e reação. Se a gente causa uma mácula no Dharma universal, com as nossas atitudes pessoais, o universo devolve para a gente em forma de sofrimento, que é o Samanya Dharma, valores universais. Então, essa criação toda que Ishvara tem é chamada de campo dármico, tá? E dentro desse campo dármico existem todas essas leis físicas e psicológicas e de seres conscientes programados, que somos nós. E existe também uma dimensão moral para essa criação. Essa dimensão moral é baseada na natureza não dual da consciência. Isso significa que existe apenas um ser consciente aqui, aparentando ser muitos, e que estão inseridas na criação certas expectativas mútuas, todas elas derivadas do Dharma mais fundamental, que é a não violência. A não violência, a gente chama ahimsa, tá? Eu não escrevi aqui, mas é o termo em sânscrito é ahimsa, para não violência. Então, basicamente, a gente está aqui e a gente sabe que se a gente machucar, a gente não vai machucar o outro porque a gente não quer ser machucado, a gente não vai passar o outro para trás porque não quer ser passado para trás. Ou seja, você não faz para o outro o que você não quer que faça contigo. Então, isso basicamente é o Samanya Dharma, né? O Dharma universal, tá? E aí, no item 23, ele diz o seguinte: qual é o valor principal no qual todos os outros valores estão baseados? Em qual princípio ele é baseado? Então, o valor principal, que é do Samanya Dharma, é a não violência, que é o ahimsa, tá? E é baseado no princípio da não dualidade. E lembrem-se, gente, que não dualidade dentro do Vedanta significa que não existe o outro, e que é uma coisa só, que não sou eu e o outro. E que é óbvio que eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim, porque eu sou o outro, ele também sou eu, tá? Então, são essas duas referências que a gente tem para viver no Dharma, não violência e não dualidade. O Samanya Dharma está inserido no nosso programa humano. É um Dharma que você transgride por seu próprio risco. Algumas vezes é chamado de consciência. Alega-se frequentemente que os criminosos não têm essa programação, mas eles têm. Todo ladrão protege aquilo que roubou. Assassinos carregam armas para se protegerem. Na verdade, não existe essa coisa de criminoso. Existe um ser que se vê incompleto e se identifica com algum tipo de comportamento adármico, tá? Então, tudo isso é fruto do que, gente? De novo, da ignorância, tá? Então, um ladrão, um assassino é ignorante a respeito da sua real natureza e da real natureza do outro, que é a mesma coisa. E aí entra um outro termo que é o Vishesha, Vishesha Dharma. Ele escreve assim, ó, Visesa, tá? Que é esse aqui, ó, Vishesha Dharma. O que significa Vishesha Dharma? É o Dharma situacional. É aquele que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. São aquelas pegadinhas, aqueles desafios nossos do cotidiano, tá? Então, esses desafios são chamados de Vishesha Dharma, que são os dharmas situacionais. Então, toda situação na qual a gente precisa responder adequadamente, sem quebrar essa regra do Dharma, é chamado de Vishesha Dharma, tá? Quando você segue o Dharma impecavelmente, você acumula mérito e ele segue com você em qualquer lugar, na forma de um tipo de autoconfiança radiante, acompanhado por uma vida tranquila e bem-sucedida. Quando você quebra o Dharma, você tem uma energia ruim, é infeliz e as coisas nunca vão bem por muito tempo. O resultado de quebrar o Dharma é chamado demérito. Então, a partir do momento que você quebra o Dharma, você entra em demérito, tá? E aí alguma coisa começa a acontecer para te lembrar que você está fora do Dharma. É um espelho, né? Porém, nem sempre sabemos quais valores universais são exigidos. A vida não é um ideal e as situações surgem em vários tons de cinza.
às vezes, a violência é necessária. Se você tem um dente estragado, por exemplo, será preciso uma ação violenta para arrancá-lo. Haverá dor envolvida nisso. Quando uma verdade não palatável irá causar um dano emocional desnecessário, uma mentira diplomática é a melhor forma de agir. Então, gente, aqui está dizendo o seguinte, que as mentiras brancas podem, tá? Por que que as mentiras brancas podem? Porque elas vão atuar a favor do Dharma. E que Dharma é esse? É o da não violência. Porque, imagina o seguinte, por que que eu vou falar para uma pessoa que está fragilizada, que ela não está bonita, por exemplo, se ela pergunta, eu estou bonita? A pessoa está com a cara acabada, com olheiras enormes, em depressão profunda, e ela pergunta, amiga, eu estou bonita? Ah, você está ótima. Por que que eu vou falar para a pessoa que ela está péssima? Por que que eu vou acabar mais ainda com a autoestima da pessoa, com o humor, com a saúde mental? Né? Então, existem algumas mentiras brancas que são dármicas, a partir desse conceito do Vishesha Dharma, que é o Dharma situacional. Né? Eu estava até vendo um vídeo lá do Vedanta Brasil essa semana, que um dos colaboradores lá do Vedanta, que é o Fábio, ele estava contando que ele perdeu recentemente a mãe dele, né? E a mãe dele tinha falado que não ia querer saber se ela tivesse com câncer. E ela estava com câncer. Então, ele ficou inventando várias coisas para a mãe, né? Ou falando sobre várias outras questões e não contou para a mãe que a mãe estava com câncer, porque ela não queria saber. Então, qual que era? Como é que ia ajudar? Né? Não ia ajudar. Então, ele resolveu ocultar essa verdade da mãe. Tá? Então, quando a gente fala que dentro dos valores universais a gente tem que falar sempre a verdade, entra aí algo que sobrepõe isso, que é o quê? A não violência, o princípio de não violência baseado na não dualidade. Então, mesmo que seja a verdade, se essa verdade é violenta, ela entra nessa condição de Vishesha Dharma. Né? Então, a gente passa a olhar as coisas de uma forma circunstancial ou situacional, analisar cada situação. Tá? Então, isso aqui, gente, é muito importante da gente memorizar, tá? Porque tem uma série de coisas aí que acontecem no nosso dia a dia que são passivas de Vishesha Dharma, de uma análise situacional, tá? Então, toda vez que não for palatável ou causar dano ou for violento para o outro, aplica o Vishesha Dharma e faz o que é certo, tá? O que é necessário. A interpretação dos valores universais em termos da programação da pessoa, que é o Swadharma, é chamada de ética situacional. Por que frequentemente isso é difícil, né? Pergunta 24. Porque os meus valores estão frequentemente em conflito com o que a situação exige. Então, por exemplo, né, no caso do Fábio, lá do Vedanta Brasil, ele teve que mentir para a mãe. É um conflito, não é legal mentir para a mãe, né? Então, às vezes, essa ética situacional, ela entra em conflito com os nossos valores pessoais, mas a gente precisa colocar o bem comum acima de tudo, né? Então, o Dharma é aquela ação, a ação dármica é a ação que beneficia o maior número de pessoas possível e que não necessariamente é conveniente para mim, que muitas vezes pode sim ser inconveniente para mim, tá? Dharma comum, Dharma do dia a dia. Como se a vida já não fosse complexa o suficiente, existem inúmeros dharmas do dia a dia, regras sociais, políticas, econômicas e legais. Se você se submete a elas, em geral você não sofre. Infringi-las não seria a morte, mas você normalmente sofrerá de alguma forma. Às vezes, no entanto, seguir os dharmas criados pelo homem, os quais, em geral, mas nem sempre são baseados na não dualidade, pode ir contra
seu Swadharma, exigindo um considerável raciocínio antes de se aventurar a agir. Aí ele fala aqui sobre Dharma do corpo. O corpo físico também é Ishvara. Ele opera de acordo com os dharmas que controlam o corpo. Na medida que a mente é necessária para a investigação e está conectada ao corpo, se faz necessário evitar ações que sejam contrárias ao dharma do corpo. Consequentemente, as escrituras aconselham contra as ações que machucam o corpo, ou seja, utilizar álcool, fumar, fazer exercício excessivo, né? Utilizar substâncias de qualquer tipo. A escritura também encoraja hábitos que nos conduzem à saúde, tá? Então, o Dharma do corpo também tem que ser considerado, né? Temos que ser dármicos com o nosso tubinho de carne, né, gente? Cuidar dele, porque ele tem seu valor, ele é a nossa parte da experiência, ele faz parte dessa experiência, né? Resposta apropriada. Como você pode ver nessa discussão sobre o Dharma, a vida na realidade aparente de Ishvara não é simples. É nessa realidade que eu estou buscando a felicidade. Dissemos que o Dharma universal e o Swadharma são intrínsecos, mas nem sempre estão disponíveis para influenciar minhas respostas. Quando não está claro como responder a uma situação, caímos no padrão do nosso condicionamento, que é o que, gente? Vassana. Né? Então, todas as vezes que a situação não está clara, eu tendo a agir automaticamente de acordo com o meu conjunto de vassanas. Onde que eu estou? Que pode ser dármico, adármico ou uma combinação dos dois. Nosso condicionamento, nossos vassanas, vêm do mundo à nossa volta. Minha vida é somente a maneira que meu condicionamento interage com o que acontece na realidade aparente, momento a momento. Se eu tenho sorte de crescer numa sociedade orientada pelo Dharma, eu vou apreciar a forma que minha vida se encaixa no mundo ao meu redor e vou responder de acordo. Mas se eu cresço numa sociedade orientada pelo desejo, meus desejos e medos irão basicamente determinar minha resposta. Normalmente, as situações nas quais eu me encontro irão exigir uma resposta que não estão em harmonia com aquilo que eu quero. O que eu faço, então? Vou contra a situação, o que a situação exige, ou me ajusto? Então, aqui ele vai começar a falar sobre o quê? A lei do karma. Se eu vou contra o que a situação exige, eu vou criar um karma, eu vou ter que ajustar energeticamente tudo isso. Né? Então, essa lei do karma e dharma, a gente vai ver com muito mais especificidade nos próximos capítulos, tá? Eu nem vou entrar muito mais aqui, porque tem outros capítulos que falam mais sobre isso. A gente está, deixa eu ver agora que horas são. A gente está se aproximando aí às 10h30, só que a gente começou com 12 minutos de atraso. Então, vocês concordam da gente avançar 12 minutinhos para a gente ver mais? Pode ser? Então, tá. Quem precisar também pode sair, tá, gente? Mas eu vou avançar e depois a gente deixa gravado. Então, item 25. Qual é a lei que governa as ações vindas do campo dármico e por que é uma fonte de frustração? É a lei do karma. É uma fonte de frustração porque traz resultados que nem sempre estão em harmonia com os resultados que eu quero. Tá? Então, o karma é impessoal. Ele não está querendo saber se é o que você quer, se é o que você não quer. Ele vai se ajustar de acordo com o Dharma. Então, karma é consequência da sua ação perante o Dharma. Tá? Então, se eu faço uma ação dármica, eu não tenho karma. Se eu faço uma ação adármica, eu não tenho karma negativo, tá? Eu tenho karma positivo. Se eu faço uma ação adármica, eu tenho karma negativo, tá? O karma em si tem valor neutro, é somente a ação e seus resultados. Só tem significado quando o avaliamos. Podemos gostar, não gostar ou ser indiferente.
Não existe karma para os animais, porque eles não avaliam as coisas que acontecem com eles, neles ou em volta deles. Somente na mente dos seres humanos a ação se torna kármica, né? Se torna karma. Por quê? Somente os seres humanos são seres conscientes, tá? O karma serve para criar algo, se livrar de algo, limpar ou mudar algo, ou conseguir algo que não se tem. O problema, no entanto, fora o fato de que os objetos obtidos através do karma não fornecem felicidade duradoura, é que, como acabamos de mencionar, nunca sabemos quando e se vamos conseguir o que queremos. Se ter o que queremos é necessário para a nossa felicidade, estaremos sujeitos a um sofrimento considerável, pois existem muitos outros jivas competindo pelas mesmas coisas, e a oferta de coisas relativamente valiosas é sempre limitada, né? Então, se tá todo mundo achando que vai se completar com uma determinada coisa, ferrou, né? Porque primeiro que é mentira e segundo que não vai ter coisa para todo mundo. Então, é óbvio que isso vai gerar sofrimento e vai gerar karma, né? Aí ele diz o seguinte, que Maia cria os três corpos, então, de novo, ó, corpo sutil, corpo causal e corpo denso, né? E ilude a pura consciência, fazendo-a pensar que é um indivíduo limitado, que é o jiva, né? Na discussão a seguir, para todos os efeitos e propósitos, o corpo sutil é sinônimo de jiva, o indivíduo. Quando você não sabe que é pura consciência, se imagina sendo o corpo sutil, ou seja, é onde passa todos os pensamentos, né? Antes de irmos para o próximo tópico, precisamos analisar a natureza do corpo causal e sutil e a relação entre eles para determinar seu impacto na investigação do ser. O corpo causal é um poder impessoal da pura consciência, que cria, controla, regula e governa todas as forças, processos e ideias, que constituem o que chamamos de realidade. Quando um objeto se apresenta para você, um evento, por exemplo, ele dispara em um instante uma reação automática e sem qualquer esforço no corpo causal. O corpo causal pensa, mas ele não pensa deliberadamente. Ele instantaneamente leva em conta a circunstância do mundo externo, somado aos sanskaras do indivíduo, ou seja, o conjunto de vasanas, e provê o corpo sutil com uma informação aparentemente lógica e definida, que irá determinar a resposta do corpo sutil. Dependendo da condição do corpo sutil, a informação é claramente compreendida e deliberada, que é sátiva, tá? Então, tudo que é compreendido e deliberado é sabedoria, sátiva. Instantaneamente colocada em prática sem pensar, rajas, ou ignorada, tamas, tá? Então, tudo que acontece no corpo sutil vai passar por essas três energias. Então, essas três energias vão sempre determinar qual vai ser a reação do corpo sutil. Em quase todo mundo, o corpo sutil não está ciente de que o corpo causal está pensando por ele, programando a agir. Ele presume que o impulso determinou suas ações, se originou nele mesmo. Então a gente acha que tudo é originado no corpo sutil, só que nada é originado no corpo sutil. Tudo vem do corpo causal. Só que enquanto está no corpo causal, está inconsciente, tá? Então, isso faz toda a diferença saber. Por quê? Não é a gente que cria nada, tá tudo já criado, entende? Então, o que a gente faz é passar isso que está tudo criado dentro do nosso saquinho de vasanas, dentro da nossa realidade, do nosso filtro de vasanas. E aí, a partir do momento que passa por esse filtro do sanskara, a gente acha que foi a gente que criou, mas não foi a gente que criou nada. Apenas esses filtros deram uma impressão de que é algo pessoal, de que é algo personalizado. Entendem? Só que não é. Isso vem de uma programação que vem de Shuara, que é impessoal. A gente é que torna tudo pessoal, com a nossa ilusão
de que a coisa foi feita para a gente. Não foi, é uma programação básica, que quando entra no nosso filtro do corpo sutil, passa a parecer personalizada, tá? Mas não é personalizada. O corpo sutil é apenas um conjunto de vasanas, de tendências. Então, quando a gente percebe as coisas a partir desse filtro de tendências, a gente tende, né? Ou seja, tendência, a achar que é alguma coisa feita especialmente para nós. É uma doideira pensar isso, né? E aí a gente começa a se identificar com isso, achando que é nosso, e essa identificação é o que nos mantém sempre na ignorância do ser, da nossa real natureza, do ser que somos, que não tem a ver com o nosso corpo sutil, com as nossas emoções, com os nossos traumas, com os nossos karmas, tá? A gente é muito mais do que esse conjunto todo. Ficou claro isso para vocês, gente? Fica fácil perceber isso quando a gente lê aqui? Alguém tem dúvida sobre isso? Fica fácil entender como que nós, com essa programação que foi feita antes, né, o mal que fez. Isso fica muito claro agora, né? Muito claro. É antes de nós, né? Então é importante ficar claro, porque muitas vezes a gente fica se identificando e se martirizando por conta desses conjuntos, né? De vasanas, dessas tendências, achando que foi a gente que criou essa coisa toda, essa bagunça toda. E não foi, isso tudo foi criado, foi determinado por Ishvara, né? E na verdade a gente veio acumulando essas criações por ignorância, porque a gente não conseguiu desvendar esse mecanismo antes, né? Então, esse conjunto de vasanas vinculativas podem vir através de karmas, de situações que a gente ficou vivendo lá em outras experiências, tá? Também. Ou pode ser algo que a gente criou aqui nessa experiência última, mas que a gente vem fazendo com uma repetição e uma automação maluca, completamente sem consciência. Tá? Então, uma vez que a gente joga a luz aí, que essa luz é chamada de sátiva, né, que é a luz que tudo revela, a gente começa a perceber tamas e rajas agindo o tempo todo, nos deixando ou na ignorância ou nessa projeção maluca do desejo, né? Então, são essas duas energias desequilibradas que fazem a gente reforçar esse conjunto de vasanas, tá? Então, isso, e fica preso nessa programação nossa que a gente mesmo criou e foi aprimorando, né? Achando que era nossa. É muito louco, né? Achando que isso Bem era a gente. dolorido, né? O Na Leandro verdade, fala, nossa, é muito louco. não sei vocês, mas é bem dolorido mesmo, é muito dolorido, assim, é bem É, complicado. né? É, assim, é triste, porque eu não sei vocês, mas eu me emociono várias vezes, assim, pensando como é que pode, né? A gente ser tão manipulado por tudo isso aí. Que, na verdade, não, se você continuar nessa samsara, você putz, vai morrer assim, né? E não vai entender. Vai Então, morrer e reviver. Né? É o que está vai igual o Mário acontecendo. fala, né? Igual o Mário fala, que nem o Mário falou, o que que eu fiz para voltar, né? Agora eu sei. Agora eu sei, né? Então, e é isso. É isso. E assim, em princípio, dá um certo desespero, assim, fala, cara, não acredito que eu estou vivendo nisso há tanto tempo, né? Um certo desânimo, mas, gente, tem a parte boa da história, que eu prometo para vocês que vai acontecer. Que chega uma hora que você começa a ficar encantado com o mecanismo. Eu tô nessa fase, sabe, de olhar a coisa acontecendo e falar, cara, como isso é perfeito, que coisa mais louca que acontece, né? Como que Ishvara é tão magnífico e que eu também sou ele, sou parte dessa criação, né? E então você começa a contemplar, chega um momento que você de fato contempla isso, que você acha isso incrível, sabe? A gente vê isso manifestando, por exemplo, nos nossos filhos,
nos nossos familiares, né? Nas pessoas que vêm na arca, por exemplo, que vêm contar as mesmas histórias, a gente fala, meu Deus do céu, olha só, todo mundo numa mesma tendência, numa mesma programação, né? Que loucura! E ao mesmo tempo, isso tira todo o aspecto negativo, sentimental da coisa. A gente começa a ver com muito mais praticidade, com um senso muito mais prático. E ao mesmo tempo, a gente começa a se encantar mais por aquele ser, falar, cara, essa entidade experienciadora que está na minha frente, na verdade é o ser em manifestação. Ele também é Ishvara, ele também é Brahman, ele também é o ser, né? Então, muda completamente as nossas relações a partir dessa verdade que se revela para gente. E fica muito mais legal. Só que, em princípio, bate aquela bad mesmo. Fala, nossa, meu Deus, que loucura tudo isso. Eu não acredito que eu vivi isso até hoje, né? E, então, é natural, viu, Val? Não é natural, difícil mas você vai... de chegar nesse Como é que é? entendimento. Não é difícil de chegar nesse entendimento seu, porque você começa a olhar para o próximo, não sei vocês, mas de uma maneira que você fala, puta merda. Né? Você fica olhando, escutando, que assim, o Vedanta ele te abre os olhos, mas você começa a ver as outras pessoas, é um pouco diferente, né, Thaís? Assim, eu sei que você chegou no nível Diferente. diferente, né? Então, mas esse Mas pré-julgamento também, a gente vai aprender a não ter esse pré-julgamento tão forte assim. sim, porque quando você se livra de todas essas ilusões, Val, só prevalece uma coisa, que é a única coisa que faz sentido, que é o amor. Então você passa a amar incondicionalmente o outro, você passa a sentir uma misericórdia, uma real identificação com o outro, sabe? De entender que o outro é você mesmo, e é você mesmo, é uma coisa só, né? E que a única coisa que separa você do outro é essa ilusão de que a gente é indivíduo, de que a gente tem que ser alguma coisa, né? Então, é muita loucura. A partir do momento que você se livra disso, você se livra das expectativas, você se livra das obrigações de ser alguém, de representar, de parecer, sabe? E aí você começa a ser mais natural, e isso causa um efeito colateral muito bom de reconhecimento, né, das pessoas que estão prontas para te reconhecer como ser. Então, de todo modo, existe sempre um poder da atração, né, atuando, uma ressonância harmônica que junta os que estão na mesma vibração. E aí isso vai juntando gente que também quer beber dessa fonte, que também está nesse processo de descoberta do seu verdadeiro ser, e a coisa fica muito mais de verdade, sabe? Então, eu que sou muito vinculada a esse lance da verdade, que eu sou do raio verde, que é o raio da verdade, eu nunca me senti tão de verdade na minha vida. Eu posso ser de verdade, eu não preciso mais de parecer ninguém, entende? Eu sou eu. Isso é tão libertador, porque além de eu poder ser eu atraio para mim, ao meu redor, pessoas que querem que eu seja mais eu a cada dia. Isso é muito bom, gente. Isso é muito libertador. Isso é maravilhoso, na verdade. Né? Então, acho que é tudo que a gente merece viver aqui. É um alento, sabe? Depois de tanta busca, depois de tanto sofrimento, depois de tanta bateção de cabeça, fala, caramba, eu sou mais eu a cada dia. E as pessoas que estão ao meu redor me reconhecem sendo eu mesma e me estimulam a ser mais eu. E eu também quero que eles sejam mais eles. E isso cria uma relação de verdade. Né? Contra todas as relações que só desgastaram a gente até um certo ponto da vida, né? Com pessoas que queriam que a gente fosse o que a gente não seria nunca. Porque nem elas sabem o que elas são. Então, Doido, né? rapidinho agora, só para não arrastar muito, que eu sei que a gente está cansado. Eu estou passando várias situações depois do Vedanta bem complicada mesmo, sabe? Assim, eu escutei de uma pessoa falar, depois desse Vedanta aí, o seu olhar fala muito mais do que as suas palavras falavam. E aí eu sinto que as pessoas me provocam de um jeito que elas provocavam antes para eu falar, eu bater de frente e eu brigar.
e eu fico quieto, eu não falo mais, eu só fico olhando. Mas aí eu percebo que foi bem dolorido mesmo para mim, mas eu falei, tem que ser assim, vai ser assim, e eu sou assim agora. Então por isso que foi bem. Eu vi até a Surama falando no começo, você não estava, né? Nossa, Aham. vocês estão lá na frente, eu não consigo ainda chegar nesse nível, né? Mas tá sendo bem dolorido mesmo. Eu não achei que ia chegar nesse ponto dessas pessoas que eu amo tanto, de delas começarem a criticar essa parte que eu tô achando tão legal para mim, porque eu tô muito mais tranquilo, eu não brigo, eu não provoco, eu tô assim, eu não sei para que não precisa, né? E aí eu Aham. até perguntei para a pessoa, eu falei, tá fazendo falta aquele outro Val que tinha antes, né? A pessoa, tá fazendo. Né? Então foi bem triste também, porque aquele outro Val era um idiota, sem noção, louco, drogado, né? Como vocês sabem, bem assim, ansioso, saía falando, queria se mostrar, queria. Nossa, que louco isso, né, cara? Mas tá tudo certo, Val, porque cada um tá no seu momento mesmo e vivendo a sua ilusão, né? Então, essa pessoa que sente falta desse Val fake é uma pessoa que ainda não se deu conta da sua real natureza também, né? E precisa dessa rede de apoio para essa ilusão que ela vive, né? Então, você deixou de ser uma rede de apoio para essa ilusão. E isso para a pessoa pode representar, sim, uma dor. Falar, puta, eu tinha um parceiro que me incentivava a ser fake, agora não tenho mais, e agora? Né? Então, essa Entendi. pessoa sente falta disso. Mas tá tudo bem também, que ela está no momento dela de percepção, né, do ser. E se ela insistir em permanecer nessa realidade aparente, é um direito dela, né? De alguma maneira, ela ainda está vendo vantagem em permanecer aí. E esse é o tipo de porta que só se abre do lado de dentro, né? Não tem jeito, ninguém abre para Verdade. ninguém, não. É aquela história da borboleta, né? Se você tenta arrancar ela do casulo antes da hora, ela morre, né? Porque a asa precisa ser formada, ela precisa se sentir totalmente segura para sair de lá de dentro. Então, tem um monte de gente aí dentro do casulo e a gente tem que respeitar esse tempo e o processo de cada um, né? E respeitar verdadeiramente e incentivar a pessoa a defender a verdade dela enquanto fizer sentido, né? Faz parte. Então, só Posso tenha só, paciência. posso só fazer Diga, uma Lê. pergunta? Na verdade, não é Pode. nem uma pergunta, assim, é só ter um adendo no assunto. Fica eu acho que fica meio complicado essa questão. Para mim tá sendo meio complicado ainda, né? Tipo, às vezes não, parece que muda a frequência, né, das pessoas e parece que você não consegue mais conectar com algumas pessoas. Por mais que você tenha um amor, entendeu? Por Pode mais que crer. tenha toda uma, sabe, toda uma paciência e tal, mas é muito complicado isso. Não sei se muda a frequência, se às vezes é a maneira da pessoa falar e a visão, mas parece que não conecta mais algumas situações. Eu tenho reparado muito isso comigo, sabe? Aham. E aí, Nessa fase é normal, porque você ainda está no processo de discriminação e de tentar decifrar o que é real, do que não é real, e aí você está ocupado com isso. E aí, às vezes, quando a pessoa representa para você aquilo que não é real mais, você fica em dúvida sobre como agir com essa pessoa, né? A partir do momento que esse conhecimento fica bem arraigado, que você tem total certeza e ganha mais tônus muscular nesse novo Leandro, né? Você passa a conviver com isso de uma forma muito mais tranquila e natural. Por quê? Dentro desse processo de sabedoria, de sátiva, né, de você se tornar um ser humano com predominância de sátiva, ou seja, saber agir da maneira mais sábia possível e dármica possível, você age naturalmente diante de uma situação onde o outro destoa da sua maneira de ser.
porque o indivíduo satívico, ele não tem nem apego nem aversão a nada, né? Então, você não vai, com o tempo, quanto mais você desenvolver essa verdade dentro de você e vivê-la, né, dentro do passado Manana para o Nididhyasana, dentro daquelas fases, né, do Sampradaya, que é o Shavana, Manana, Nididhyasana, quando você virar para o Nididhyasana, ou seja, quando você começar a percorrer com facilidade tudo isso, você vai sair desse campo do apego da aversão. Aí você não vai ter aversão a essas pessoas. Você vai simplesmente acolher e entender que está cada um com o seu conjunto de vasanas. Mas é bem isso mesmo, não é nenhuma aversão, é porque você fala assim, nossa, né? Como assim? E você fica meio sem saber como É uma aversão, só que é uma aversão velada, do tipo assim, putz, eu não quero viver isso, eu não quero cair nessa roubada, né? Por quê? Essas pessoas passam a ser uma ameaça de mítia para você, entende? Elas passam a ser a cobra de vez em quando, a corda que é a cobra, né? Então, de vez em quando, conforme elas se mostram ou mostram o que elas pensam, você enxerga elas como cobra. E elas são, na verdade, a corda sempre. É que, às vezes, tá meio nublada aí a forma de enxergar, entendeu? Então, quanto mais luz você colocar, e essa luz é sátiva, que é a sabedoria, mais você vai enxergá-las sempre como corda, ou seja, inofensivas. Essas pessoas não podem te fazer nada. Elas não vão macular o seu caminho. Só você pode fazer isso, né? Achando, ou acreditando, ou duvidando, ou enfim, se colocando de uma maneira aversa a essas pessoas. Então, com o tempo, você vai simplesmente conviver com todo mundo com a maior naturalidade, entende? É muito doido. Mas eu passei por isso também, de no começo falar, meu Deus do céu, como é que essa pessoa ainda pensa assim e tal? É uma formação bem intensa, né? É bem tensa, assim. É. Eu tô passando por um processo meio tenso com a minha família, assim, não tô conseguindo conversar muito com o pessoal, assim. Tá meio Sim. tenso, assim. Eu vou, claro, todo um amor, assim, mas são visitas super rápidas. Começa a falar muito do dia a dia da vida, eu falo, então, preciso ir, deixa eu ir, Sim. porque não dá, assim, sabe? Mas é isso, acho que é a questão de enxergar, enfim. É isso. Então, gente, olha, é tudo muito rápido que acontece também, né? Então, por exemplo, Leandro está aqui faz o quê? Um mês, né? Acompanhando, causa um impacto muito forte. Então, às vezes a gente é pego até de surpresa, fala, caramba, eu não sabia que ia acontecer tão rápido assim, tudo, né? O Val também deu esse depoimento algumas vezes, né, Val? De já começar a perceber as coisas assim, muito, muito papuf no campo, né? Se manifestando. Porque isso é sinal que vocês estão prontos para viver isso, né? Então, não fica assustado, só observa e discrimina cada vez mais, porque isso vai dar esse tônus muscular para vocês agirem sem apego nem aversão, né? Às coisas, tá? Então, é natural. É só ter paciência. É uma esteira evolutiva, né? Que é o Shravana, Manana, Nididhyasana. Vai acontecer, vai acontecendo. O lance que você tinha colocado, né? Desculpa estar estendendo muito. Não Da pode falar. questão dos vícios e tal, isso tá sendo meio punk também, porque, assim, eu fumo maconha, né? Todo mundo sabe isso. Aham. E eu tô na busca tô na busca de quebrar esse vínculo. Aham. Sabe? E é um bagulho que é muito doido, porque eu começo a pensar, assim, na quebra do vínculo, mas daqui a pouco eu já vejo, eu tô fumando um. E eu falo, Sim. putz, sabe? Tipo, eu olho assim e falo, meu, mas aí vem toda a questão de colocar pra pensar do porquê, sabe? E isso tá ficando meio Exatamente. forte, começando a me incomodar, sabe? Sim. Não o questionamento, mas tá começando a me incomodar o fato de estar fumando tanto, Aham. sabe? Então, e aí você vai redirecionar essas energias e vai ressignificar esse vínculo com essa vassana. É natural. Você vai aos poucos olhando para isso com outro olhar. É natural. Isso vai É uma acontecer parada naturalmente. doida, né? Eu não imaginaria isso um tempo atrás. Pois é. Né, Acontece. então? São os milagres do Vedanta. É uma parada muito doida. Muito bom. Bom, gente, então, ó, a gente tem alguns itens aí, tem o 30, o 31 e o 32 para terminar na próxima, tá? Só que a gente já vai entrar no capítulo 7 na próxima. Então,
Eu vou falar bem basicamente desses 3 últimos itens na próxima sanga e a gente já entra com o 7º, tá bom? Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui, por estarem se permitindo viver isso junto com a gente. E até a próxima. Um bom restinho de semana. Vamos fazer então o mantra da plenitude para a gente encerrar. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão mais uma vez, ótima noite para vocês e até a próxima.